fazer a leitura desses salmos porque nós entendemos que o reino de Deus ele está abrangendo toda a terra. O governo de Deus, ele governa sobre toda a terra. Voltando sempre a repetir para os irmãos, Deus, ele não perdeu o controle de nada. E hoje, no domingo, no dia 5 de maio, a nação brasileira, parte dela, dos cristãos, daqueles que confiam, daqueles que se refugiam no Senhor, eles têm colocado hoje a sua vida diante de Deus num propósito de jejum e oração em favor dessa nação. E eu quero que você, meu irmão, coloque a sua vida diante de Deus nesta manhã, pedindo ao Senhor que Ele venha ter de misericórdia, que além de nós jejuarmos em favor da nossa nação, do nosso país, dos nossos governantes, nós também devemos colocar a nossa vida diante de Deus e venhamos também nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O Salmo de número 67, ele diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Olha que lindo, meus irmãos. Que Deus ele venha ter de misericórdia de nossas vidas. Que Deus venha ouvir o nosso clamor. Que Deus venha ouvir a nossa oração que fazemos diante dele, porque nós nos refugiamos dele. E Deus tendo misericórdia de nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa face, venha resplandecer a sua luz, a sua graça. E a luz do Senhor e a sua graça resplandecendo sobre nós seja notório a todos os povos, tribos, línguas e nações. Que as pessoas saibam que nesse país existem pessoas que temem ao Senhor, que o buscam e que o faz dele galardoador. Vamos orar nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Vamos orar que o Senhor tenha de misericórdia de nós e que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Pai amado e santo, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã na sua presença. Mais uma vez, Deus amado, nós estamos aqui fazendo um culto a Ti, um culto onde nós rendemos tributos, louvor, adoração ao Teu santo nome, Pai. Os irmãos não se fazem presente nesse local, mas eles estão nos seus lares. Que o Senhor abençoe e alcance cada um deles, ó Pai. Aquieta a alma, aquieta o coração de cada um deles, Pai. Pai amado, que o Senhor tenha de misericórdia de nós e nos abençoe, Pai. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Pai. Sim, o seu rosto sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, queremos cada dia mais encontrarmos com o Senhor. Queremos cada dia mais ser mudados pelo Senhor, transformados, moldados pelo Senhor, ó Pai. Assim como Jacó, Deus amado, ele foi mudado, ele foi transformado no encontro que ele teve com o Senhor. Assim a sua igreja necessita e carece, Pai, diariamente de conhecer ao Senhor, de estar com o Senhor face a face, Pai. Abençoe, Deus amado, para que o mundo, para que as nações, Pai amado, conheçam o Teu caminho, para que as nações, Pai amado, conheçam a Tua salvação. Muito obrigado, Pai. Grato nós somos a Ti, Deus. Receba nessa manhã o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso amor, ó Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Santo Deus. É o que eu te peço, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus.
Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou.
dia, amada igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, cada irmão que nos assiste agora na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Que Deus possa agora, em nome de Jesus, trazer sobre nós sabedoria e entendimento. Eu levo cativa a minha mente à sala do trono, diante do nosso Deus, a minha mente, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer uma grande obra nessa manhã. Como de costume, hoje nós temos a escola, é o horário da escola bíblica dominical, e eu queria
estudar junto com a amada igreja um texto que é favorável para o dia de hoje. Um texto que é importante a igreja compreender e entender, principalmente no que diz respeito à vontade de Deus. É um tempo em que nós não podemos perder o foco. Amada igreja, é um tempo em que a igreja não pode perder o foco. Devemos mirar sim e caminhar em busca da plena vontade de Deus. Não podemos neste momento agora ter qualquer descuido, jamais. Devemos agora fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Veja que nós vamos passando de etapas. Diante dessa pandemia, tivemos a etapa da divulgação do vírus. E agora nós estamos numa etapa de despertamento da igreja. A igreja está sendo despertada a não mais fazer com que isso se torne algo ou um ponto central do tempo em que vivemos, mas a igreja está tendo agora uma etapa de despertamento espiritual. Porém, é nesse momento que nós devemos estar vigilantes, pois sabemos que Paulo ele não vai desconsiderar os ardis de Satanás. Paulo antes vai dizer que nós não podemos subestimar o nosso adversário, pois o inimigo ele é sagaz, astuto, e ele não está de quarentena como muitos estão. Ele está atuando 24 horas para tirar você do propósito. A vontade do diabo hoje não é mais matar a pessoa, mas tirar ela do propósito. O que é isso? Lembra do povo hebreu? Rumo a Canaã. E qual foi por causa da dureza do coração do homem? Apareceram muitas intempéries, e por causa disso o povo morreu no deserto. E hoje o nosso inimigo é fazer com que você perca a direção, perca o rumo. E nós devemos avançar com fé, confiança para aquilo que nos foi proposto por parte do nosso Senhor amado Jesus. Então eu quero pedir à igreja bastante atenção nessa manhã, bastante atenção nessa manhã concernente aos acontecimentos. Essa etapa de despertamento requer de nós, igreja, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com aquilo que postamos, com aquilo que está viralizando nas redes sociais. Nós devemos tomar cuidado e prestar de fato o culto verdadeiro ao nosso Deus. Devemos entender que o propósito original para a igreja hoje estabelecida na terra é o arrependimento. Volto a dizer, o meu discurso do começo, não tem outra saída, só o arrependimento. Isso com prantos, choros, jejuns, orações. Esse é o nosso foco. Arrependimento para que possamos entrar na Canaã celestial, para que possamos de fato ser salvos perante Deus. Amém, amados? Eleitos, escolhidos. Na verdade, muitos amam a Deus, até mesmo trabalham para Deus, mas eleição, amados, requer de nós algo mais. Eu queria falar nessa manhã, e estou muito feliz porque nossa nação hoje foi proclamado um santo jejum. E o tema do estudo hoje pela manhã será justamente este, o jejum.
E aí nós vamos tirar, e você aí na sua casa, tire as suas conclusões. Uma coisa é certa: uma casa dividida não pode subsistir. Jesus disse. Então não estou aqui para causar polêmica, não estou aqui para dizer, sou detentor da verdade, jamais. A verdade é única, é a palavra de Deus, e nós devemos estar com ela. Você deva sim ser como os bereanos, analisar nas entrelinhas da palavra e pedir ao Senhor não só entendimento, mas revelação. E tudo que nós queremos aqui é estudar a luz da palavra. O problema da nossa nação é que nós, por muitas das vezes, não meditamos, não estudamos a palavra. E às vezes tudo aquilo que recebemos, nós já saímos distribuindo, achando e tomando aquilo como uma verdade única. Uma verdade única. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo rápido. Ouvi um áudio agora que viralizou nas redes sociais, na questão, em todas as redes sociais, Face, YouTube, WhatsApp, um áudio de um pastor, e até todo mundo anunciaram que ele morreu, e ele veio a falecer, e realmente ele faleceu mesmo, esse pastor da Assembleia de Deus. E aí o áudio, que antes dele falecer, o áudio que ele ministrou, amados, aquele áudio não é dele, não é daquele irmão que faleceu, e há algumas contradições bíblicas naquele áudio. Um deles, o pastor que é pastor deste pastor, vai dizer que, se eu não me engano, lá no áudio está escrito assim, que muitos no seio de Abraão vão para o inferno. Que é isso? Desde quando? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado e observar as Escrituras, observar a palavra de Deus. Fato é que aquele áudio tem uma grande verdade: a igreja precisa se preparar para encontrar com o noivo. Sim, a igreja precisa se arrepender, a igreja precisa vestir vestes de santidade, a igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja não pode pegar um santo jejum e proclamar ele, e achando que através desse santo jejum pastores vão continuar brigados. E aí? Não, amados. Esse santo jejum tem que ter um propósito específico, tem que ter um alvo. Quando Paulo diz assim, prossigo para o alvo significa mosca. Sabe aquele quadro de arco e flecha? Vai diminuindo as bolinhas, aí aquele central lá vermelhinho, aquilo chama alvo, mosca. Por isso que a pessoa fala assim, acertei na mosca. Quer dizer, acertou certo, lá no centro, no alvo. A igreja ela precisa caminhar em direção ao alvo. A igreja tem que observar as Escrituras. Olha aqui, para você ter uma noção, nós devemos ser como os bereanos. No livro de Jó, no capítulo 34, deixa eu ver se é isso mesmo. O Espírito Santo me fez lembrar. 34, verso 3. Olha o que diz a palavra. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Olha que interessante. Não é porque eu provei que eu vou engolir. Amém, amados? Eu tenho que ouvir e provar. O que é provar? Colocar a prova. Saber se isso realmente tem uma veracidade perante a luz da Bíblia. Eu devo analisar a palavra. Eu devo observar a palavra. Eu devo analisar a palavra. Então isso é muito importante. Então nós devemos o quê? Atentar para que o Senhor realmente está querendo do seu povo. Nós vamos começar esse estudo acerca do jejum respondendo uma palavra de um irmão da nossa comunidade. Ele mandou uma pergunta para mim assim, olha, pastor, e esse jejum? Devemos fazer ou não? Aí eu vou responder através do estudo. Amém? Então vamos lá. O jejum, ele sempre fez parte da vida de um cristão.
O jejum é quando nós conseguimos abster das coisas que satisfazem a nossa carne. Uma delas é o alimento. Então, quando nós deixamos de alimentar, nós estamos o que? Alimentando o nosso espírito. A nossa mente começa a processar. Nós conseguimos então a buscar a Deus através do jejum. Lá em Gálatas capítulo 5 fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Lembrando que o espírito lá está em letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo que habita em nós. Então, a prática do jejum, isso é antigo. Os santos homens de Deus, em várias ocasiões, em várias situações, eles proclamavam um jejum perante a Deus. Eles iam se abster de tudo para ter uma sós com Deus. E nesse contexto, Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, Jesus também vai falar acerca do jejum. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler o verso 16, 17 e 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 16, Mateus 6, Mateus capítulo 6, disse o Senhor: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. O teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, neste ensinamento do nosso Senhor amado Jesus, o Filho de Deus, Jesus está nos ensinando a não ser semelhantes aos hipócritas, que querem de alguma forma mostrar que jejuam. Isso mantendo aquela postura de triste, de repente até antissocial, né? Aquela pessoa mais separada, aquela pessoa assim. Jesus está dizendo que nós devemos jejuar sim, porém ao nosso Deus. O jejum não pode ser para homens, o jejum tem que ser para o nosso Deus. Então o primeiro foco é: se você está jejuando, jejua para o Senhor. É para Ele. Você não pode jejuar para um presidente. Você não pode jejuar para uma nação. Você tem que jejuar para o nosso Deus, que te vê em secreto e em secreto te recompensará. Então o nosso jejum, ele tem que ser para o nosso Deus. O alvo do nosso jejum, Deus. O alvo do nosso jejum, Deus. É a questão de aproximar-se dEle. Amém, amados? Assim o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos jejuar sim. Olha o que ele diz no 18, ó: para não parecerdes aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto, teu Pai que vê o que está oculto te recompensar. Amém? Então tudo tem que ser perante Deus. Toda questão tem que ser para Ele.
por Ele, porque Ele é digno de tudo. E o jejum tem que ser para o Senhor. Há várias formas de jejum. Uma pessoa faz jejum para fazer um exame médico, a pessoa faz jejum para emagrecer, mas nosso jejum, ele é espiritual, é para o nosso Deus, em oculto, que nos vê em oculto, esse nos recompensará. Amém, amados? Então vamos lá. Eu queria fazer menção também acerca do jejum, texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, bastante conhecido. Vamos lá, Isaías, capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os teus pecados. Todavia me procuram cada dia, olha Deus reconhecendo, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Olha o que o profeta está dizendo. Deus está dizendo através do profeta que o povo estava jejuando pelo próprio contentamento, para algo específico, para algo para eles. E eles estavam requerendo disso de Deus, estavam requerendo por esse sacrifício. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este, olha a pergunta, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um saco grosseiro de cinza? Chamaria tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Há uma pergunta aqui. Seria este o jejum que Deus escolheu? Que proclamássemos um dia? Seria esse? Vamos lá. Porventura não é este o jejum que escolhi? Mas olha, perdão, é uma afirmação. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Qual jejum? Que soltes as ligaduras da impiedade. Isso está dentro daquilo que é o propósito nosso, que é arrependimento. Soltar as ligaduras da impiedade. Tem muito ímpio nessa hora jejuando. Tem muita gente que não ama, que não tem misericórdia, que é amante de si mesmo, que está se considerando perante Deus um ímpio, agindo impiamente, que está jejuando, que desfaça as ataduras do jugo. Tem muita gente que está jejuando, mas ele é um ditador, ele é um coronel mau, porque nem todos os coronéis são maus, mas este é um coronel mau, que coloca peso sobre os seus servos, até mesmo sobre uma nação, não sei, e que deixes livres os quebrantados,
despedaces todo jugo. Quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo de religiosidade, uma cadeia espiritual, leis humanas, que perante a luz da palavra, algumas nós devemos sim prestar obediência, mas eu estou falando na questão espiritual. Pessoas que não são como Cristo, mas são como seus líderes. E aqui eu quero dizer algo. Eu gosto dessa história. Com quem seus discípulos parecem? Com você ou com Jesus? Porque se parece com você, você dormiu com a noiva. É como um homem que deixa a sua família nos cuidados do seu amigo. Pede seu amigo para cuidar da família enquanto ele vai fazer uma viagem. E voltando desta viagem, ele encontra uma criança nos braços da sua esposa. E essa criança é a cara do amigo dele. Subentende que ele deitou com a esposa do amigo. Por muitas vezes, tem líderes que estão fazendo discípulos para eles. Não tem a cara de Cristo. São jugo, são peso, são cadeias. Nós devemos entender isso, que nós não somos detentores de pessoas. Nós, líderes, devemos viver a verdade do Evangelho. Não pregar em partes, mas pregar o Evangelho na sua totalidade. Que somos livres em Cristo. Somos um povo adquirido por Ele. Somos mordomos, prestaremos conta de tudo aquilo que Ele deixou como incumbência para nós cuidarmos, que é do seu rebanho. Amém? Que geramos e que fazemos discípulos de todas as gentes, línguas, tribo, raça, nação, semelhantes a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, Isaías 58. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres derradeiros? Ama-nos. Como nós precisamos. Eu tive um sonho, compartilhei com alguns irmãos, que nós estávamos numa igreja, parecia a igreja, a Casa Nova. E eu achei uma sala na igreja que eu não conhecia, e eu entrei por ela. E ela dava de fora para um jardim, desse jardim para a rua. Mas quando eu olhei do lado, eu vi um morador deitado debaixo como se fosse o alpendre da igreja, uma área. E eu fiquei pensando sobre isso. Porque nós precisamos entender o seguinte: que o jejum que agrada a Deus é que sejamos justos. É que sejamos justos. Sabe, uma das coisas que mexe comigo nessa comunidade é que aqui muitos evangelistas. A nossa comunidade tem muitas pessoas que se compadecem dos pobres, dos necessitados. A nossa comunidade, e glória a Deus que isso, por muitas das vezes, fica nos bastidores, mas tem pessoas socorrendo outras pessoas. E Deus há de julgar as nossas obras, Deus há de julgar as nossas vidas. E uma das coisas que eu fico pensando é que Deus está proporcionando à igreja um tempo de um arrependimento verdadeiro.
Porque a igreja ela tem que atentar para isso. A igreja tem que dar pão ao faminto. E eu creio que nós, como igreja, Deus conhece meu coração, o Espírito Santo é o árbitro que me vê agora e me assiste o que eu estou dizendo. Que a nossa igreja ela vai dar um salto em favor dos necessitados. A nossa comunidade ela vai sim praticar atos de justiça, porque isso agrada ao Senhor. Eu creio nisso. Ainda que fazemos muito pouco, mas o pouco que fazemos são de pessoas que têm o coração lançados na obra. Eu vejo um povo aqui que não é mesquinho. Eu vejo um povo pronto a servir. É claro que em todo lugar haverá os que julgam, haverá os invejosos. Isso é normal, irmãos. Isso faz parte de todo lugar. Mas aquele que está firmado no propósito, este é Neemias. E Deus está levantando uma igreja de Neemias. Agora, dentro desse propósito, haverá os Sanbalates, os Tobias. Mas uma coisa é certa, Neemias não se atentou para isso. Ele focou no trabalho. E eu quero que você, irmão da nossa comunidade, seja o Neemias. Não vem com o espírito de Sanbalate, Tobias para cá não, porque olha, mexer com Deus vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Aí o negócio vai sair do propósito. E Deus revela, irmãos. Quando a igreja começa a praticar atos de justiça, os Sanbalates e Tobias, eles são manifestos. E cuidado para que isso não seja uma vergonha para você. Não tente atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Não tente. Não deixe que o espírito de Satanás, os demônios entram no seu coração e te contaminam. Em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero repreender, Senhor, no meio do arraial dos santos, todo espírito contrário, todo demônio que se levanta contra a tua palavra, a tua verdade, contra a minha moral. Que você agora perca as forças, aonde quer que você esteja, e se levanta contra a palavra do Senhor e contra os projetos de Deus, que você não tenha poder. Não estou te repreendendo, você irmão e irmã, estou repreendendo espíritos que trabalham contra o propósito de Deus. E eu te peço, seja o Neemias, para que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. E vendo nu, o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne. Ao longo dos anos a igreja tem escondido do seu semelhante. A igreja tem se escondido do seu semelhante. E aqui está falando para não se esconder. Não se esconde do necessitado. Não se esconda do faminto. Eu louvo a Deus por você. Hoje é culto de primícias. Ontem mesmo uma família me pediu uma cesta. E você que pode trazer, tem um horário, se você quiser entregar aqui hoje, das 16 às 17h30, nós vamos estar recebendo as primícias aqui. E logo à noite, no culto infantil, nós vamos consagrar essas primícias. Nós vamos apresentá-las a Deus, para que famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então, olha aqui, amados. O povo está querendo a cura desse vírus aí, não é? Ou então que ele suma, não é? Mas olha para você ver esse jejum que agrada a Deus. Olha, verso 8. Olha o que ele proporciona. O verdadeiro jejum que agrada o Senhor.
então romperá a tua luz como a alva. Glória a Deus. Aleluia. A tua cura apressadamente brotará. Oh, aleluia. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Este é o jejum. Agora, por que Jesus ele não vai comentar sobre o jejum de Isaías? Porque Jesus ele fazia tudo isso aqui, era o próprio Cristo. Jesus ele repartiu o pão. Jesus ele recolhia aqueles que estavam necessitados à beira do caminho, tirava eles da beira do caminho e colocava eles no caminho, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Assim como o cego Bartimeu é um exemplo disso, mendigava à beira do caminho e logo que foi curado, logo que passou a enxergar, andou com Cristo. Ele cobriu nu e ele não escondia do necessitado. Lembro-me dos leprosos que naquela época ficavam separados, não tinham contato com a sociedade. Eu lembro Jesus, ele não escondia nem deles, porque Jesus não era Jesus que estava correndo risco de ser contaminado, mas eram eles, os desprezados, que estavam correndo risco de serem amados, de serem sarados. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Jesus não escondia o rosto de ninguém. Hoje tem muitas pessoas hospitalizadas, sem esperança, mas Jesus não escondeu o rosto de nenhum deles. Jesus praticou o verdadeiro jejum. Esse é o jejum que agrada o Senhor. Esse é o verdadeiro jejum. Nós não podemos esconder o rosto do necessitado. Sabe, uma das coisas que me preocupa é a igreja perder o foco nesse exato momento, nessa altura em que estamos, deste tempo, ela perdeu o foco. Porque ainda vejo pessoas, sabe, fazendo as suas festinhas. Eu vejo nas redes sociais os desviados, eles continuam desviados. Eu vejo pessoas que fizeram votos com Deus e não cumpriram, e agora estão fazendo voto em cima de voto, dizendo: se o Senhor nos livrar. Deus não é um pedinte. Deus não é quem você pensa que Ele é. Para de fazer barganha com o Senhor. Deus, Ele nos protege porque Ele nos ama. E louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo pessoas ainda, sabe, aproveitando esse tempo para fazer suas festinhas. Não é um tempo, amados, de perder o foco. O tempo é de arrependimento. O tempo é de se arrepender. O tempo é de dizer: ainda não somos a igreja que cobre o nu, não somos a igreja que reparte o pão, não somos a igreja que acolhe os que estão desabrigados. Mas, Senhor, nos dê condição para isso. Nos dê condição de ter um coração igual ao Teu. Esse é o jejum que agrada o Senhor.
Agora, eu estou dizendo, então quer dizer que hoje eu não preciso jejuar? Falando, deixa eu te dizer, amados, nós devemos jejuar sim. É um jejum nacional, há uma importância nisso. Mas o jejum, ele não pode ser um jejum desfocado, com o alvo errado, com o propósito errado. Jejum não é uma barganha que se faz com Deus. Eu vou jejuar para esse vírus mudar, como muitos pastores estão pregando. Porque depois desse jejum virá um tempo de prosperidade. Oh, meu Deus do céu! Até quando? Líderes que estão na mídia, em tempo de arrependimento, dizendo que é tempo de prosperidade. Me ajuda. Nós precisamos da prosperidade espiritual. Que o ganancioso passe a amar mais ao Senhor. Que o mesquinho deixe suas coisas, seus apegos. Um tempo de olhar para o alto. Um tempo de vestir vestes de santidade. Pastores anunciando um jejum nacional, mas brigado um com o outro, magoado um com o outro. Que jejum é esse? Há uma importância de jejuarmos sim, porque houve alguém que clamou por essa nação. Alguém que pediu, alguém que rogou para que todos se unissem neste propósito. Mas o jejum não pode ser desfocado, ele não pode ser para o alvo errado, ele tem que ser do agrado do Pai. E o agrado do Pai é este: que soltamos as ligaduras da impiedade. Igrejas, elas possam sim ser um canal de bênção para a sociedade. Que líderes, reis, sacerdotes, pastores, estes que se nomeiam apóstolos, bispos, bispas, que eles possam descer, à casa do oleiro, que eles possam, em nome de Jesus, se converterem. Mas mesmo assim, neste momento de arrependimento, há muitos pastores preocupados com os números de visualizações nas redes sociais. Não deixaram de ser artistas. Meu Deus, a igreja não pode perder o foco, amados. Em nome de Jesus, comunidade cristã, comunhão plena. Aprenda que o jejum que agrada o Senhor é que soltamos as ligaduras da impiedade. Volta a dizer o texto de Cristo. Que a casa dividida não pode subsistir. Evangelho de Mateus 12, 25. Não estou aqui causando polêmica dizendo que é errado. Não é errado jejuar hoje. Vamos jejuar, o jejum nacional, beleza. Mas aqui, qual que é o propósito? Pastor, o propósito é o melhor possível para esse vírus subir. E o vírus do pecado que mata e que sentencia ao inferno, que leva o homem à eternidade, ao sofrimento eterno. Cadê o jejum que nos leva ao arrependimento? Quero fazer menção de um texto. Olha para vocês verem. Jonas, capítulo 3, verso 5.
Jonas capítulo 3, verso 5. Vamos ler o contexto, a partir do 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Irmãos, este rei entendeu o verdadeiro jejum, porque foi um jejum de arrependimento, para que Deus desviasse a sua ira de sobre Nínive. Ele entendeu tão bem o que Deus estava dizendo, que nem os animais comeram, até os animais jejuaram. Houve um foco, houve um mirar naquilo de uma forma grandiosa, e assim Deus abençoou aquela cidade. Nosso presidente anunciou, e só Deus sabe o coração dele, e eu creio que Deus está conosco, nos abençoando. Mas o rei de Nínive foi para o pó. A nossa nação, se está proclamando o jejum hoje, tem que ir para o pó. Tem que entender que é através do arrependimento que Deus vai nos abençoar. Volto a dizer, a máxima do Evangelho é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, e nós pregamos o arrependimento. Vamos jejuar sim, jejum nacional. Abençoamos as nossas autoridades, nós abençoamos o nosso presidente, abençoamos os governadores, abençoamos os pastores, mas vamos focar naquilo que é certo. Atos de justiça, que façamos o jejum de Deus, o correto, o que é para Ele, o que Jesus nos ensina a fazer em secreto a Ele, orando ao nosso Deus, pedindo a Ele. Vamos pedir ao nosso Deus que quebranta os nossos corações, que soltamos as ligaduras da impiedade, que tiramos os fardos pesados que nós colocamos em nós e em outras pessoas, e que verdadeiramente o aflito, o necessitado seja acolhido. Este é o jejum que agrada o Senhor. Atos de justiça. Atos de justiça. Mas é errado uma nação proclamar um jejum? Não, não é errado. Mas olha só, queria que você atentasse para esse texto. 1 de Samuel, capítulo de número 7. 1 de Samuel, capítulo 7. Verso 3 e o 6. Olha. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes
ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Olha só. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, escuta, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Olha que coisa linda, irmãos. Samuel primeiro chama o povo ao arrependimento, para tirar os deuses estranhos. Deixa eu falar uma coisa para você. Idolatria é quando você coloca outro Deus diante do Senhor. É quando você ama algo mais do que o Senhor. É quando você reverencia algo mais do que o Senhor. É quando você gasta tempo mais do que o Senhor. Então vamos lá. Idolatria não é somente prestar culto a uma imagem de escultura. Tem muitos idólatras que estão adorando nesse exato momento o seu dinheiro, os seus pertences. As coisas que ele adquiriu, eles estão prestando culto a eles. São guardados as 7 chaves. É o que você tem de segurança e não Deus. Como diz Jesus, louco, nessa noite pedirão tua alma. Idolatria é quando você gasta mais tempo com seu carro, arrumando ele, limpando ele, do que com a sua família. Idolatria é quando você ama alguém mais do que a Deus. É quando você ama algo mais do que a Deus. Eu tenho medo de alguns irmãos, não estou falando aqui não de geral. Eu fico com medo desse povo amar mais o time de futebol do que a Deus. É sério. Eu tenho a consciência que se eu amar minha filha mais do que eu amo ao Senhor, Deus leva a minha filha. Eu não divido sua glória com ninguém. Tem muita gente apegado. Tem muita gente dizendo que ama o Senhor, ama desde que ele não toque em algo que muitos estão idolatrando nesse exato momento. E Samuel falou com o povo: olha, se converta ao Senhor, tirem de vocês os deuses estranhos. Eu falei aqui, eu saí de um grupo de WhatsApp, estava sendo um Deus estranho na minha vida. Tudo que você dedica e ama mais do que a Deus é idolatria. E Deus não terá por inocente o idólatra. Até chamado é idolatria. Se teu chamado para ser maior que Deus, larga o teu chamado, porque Deus é maior do que tudo. Deus é digno de ser honrado, louvado e adorado. Nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Aleluia. Tudo que você tem e que gasta tempo e que reverencia e que tem aquilo como sua segurança, cuidado para não se tornar algo, objeto de idolatria na sua vida e na sua família. Aí eles estavam buscando água para beber, e quando acharam,
eles derramaram perante Deus. Oh, aleluia! Isto que eles fizeram foram para o Senhor, não foi para alguém. Eles derramaram perante o Senhor a água no chão, e ali proclamaram um jejum perante Deus. Olha que coisa linda! Tiraram os deuses estranhos, e agora o que eles têm? Eles derramam perante o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Lembrando que tudo que vamos fazer tem que ser com sabedoria do alto. Porque em 1 Coríntios capítulo 13 diz que se eu der os meus bens aos pobres, se não tiver amor, nada tem valor. Aí vai ser um ato de tolo. Tudo tem que ser com amor ao nosso Deus. O jejum de hoje, nacional, tem que ser amor ao nosso Deus. Ele tem que ser de arrependimento, igreja. Tem muita gente que está jejuando, mas não tem esse foco de arrependimento. Nínive jejuou em prol e demonstrando para Deus o arrependimento dela. O rei entendeu. Arrepender dos maus caminhos. Arrependimento. O tempo em que vivemos é de arrependimento. Não perca o foco. Não perca seu foco. Não perca. Louvado seja Deus por este jejum nacional. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse jejum nacional. Mas ele tem que ser perante a Bíblia. Tem que ser feito à luz da Bíblia. Eu sei que o versículo-chave desse jejum nacional é Crônicas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então devemos humilhar, orar, devemos orar ao Senhor, buscar a face. As igrejas que gostam de buscar as mãos de Deus têm que passar a buscar a face agora. E se converter dos seus maus caminhos. Irmão, o arrependimento está aí. Tem que se arrepender. Tem que largar o adultério, a prostituição. Tem que largar a mentira, o julgamento. Tem que largar a maledicência. Tem que largar esse jeito sombrio e frio de ser. Tem que largar o pecado. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados. Olha o que Deus vai fazer primeiro: perdoar os nossos pecados. Deus não vai simplesmente peraí que esse jejum agora eu vou acabar com o vírus. Não, a primeira coisa que você vai fazer não é acabar com o vírus, não, é perdoar o seu pecado. É te dar vestes de santidade e saber que Ele é santo. Amém? E sejamos santos assim como Ele é santo. Aí sim sararei a terra. Estaremos seguros, guardados por Deus. Amém, amados? Devemos jejuar, viu, amado irmão? Mas um jejum que esteja pautado na Bíblia. Um jejum que deve ser não um método de barganha, mas o jejum ele tem que ter um foco principal: arrependimento. Arrependimento. Eu devo me arrepender, eu devo chorar. Eu queria fazer menção de algo. Lembra do jantar da virada de ano que foi feito no Salão Panda da nossa comunidade? E o tema central da mensagem que eu preguei foi arrependimento. Lembra do filho pródigo?
tem que ter simplicidade e humildade para voltar? Então, amados, eu não preguei o que eu queria, não. Eu estou falando que eu ouvi, pessoas me criticaram, que não é mensagem para pregar em culto de virada, eu ouvi isso. Mas eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Eu fui gerado para pregar o Evangelho. Eu não fui chamado para pregar uma palavra específica para um público específico, do jeito que eles querem. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Pastor, não, eu não estou falando porque eu ouvi, tá? Não estou aqui, não, é porque eu ouvi, chegou nos meus ouvidos. Pastor, não deveria ter pregado aquela mensagem de arrependimento, aquilo não é propício a um culto de virada. Mas enquanto eu viver, eu vou pregar arrependimento e vou viver o arrependimento. Eu vou pregar o retorno, porque de Gênesis, Apocalipse, Deus está dizendo: retorna, filho meu, volta, se arrepende. E naquele culto de virada, eu falei: você que quer se arrepender, venha, há tempo. Porque eu entendi, amados, que nós não estamos vivendo em tempo de festa. Nós estamos vivendo em tempo de chorar, de prantear, de se arrepender. Então, você que me criticou, eu te amo. Mas dobra o seu joelhinho e peça perdão a Ele, porque a mensagem foi dele, não minha. Então o que você tem que pedir perdão, se é para mim, eu te perdoo. Não precisa nem se manifestar, mas peça perdão para o seu pai. Porque a mensagem é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja Cristo, o nosso Senhor amado. Obrigado, Deus, porque no tempo de festa eu preguei sobre o arrependimento. E não me arrependo, Pai. Não me arrependo de ter pregado a Tua palavra. Não me arrependo. Louvado seja Deus. Amém, amado? Amém, amada? Vamos fazer o jejum certo, correto, perante a Bíblia, à luz da Bíblia. Soltemos as ligaduras da impiedade. Passamos a dar pão ao faminto, cobrir o nu. Vamos aprender com o Senhor Jesus, que foi simples, humilde. Que haja um tempo de choro, amada igreja, de lamento. Aleluia. Queria que você meditasse numa palavra que Deus me deu em dias diferentes, a mesma palavra, Isaías 30 e 31. Quando Deus está se apiedando de Judá e vem trazer de novo o povo do cativeiro. O jejum correto vai nos trazer de volta a sala da adoração. Verdadeiramente a igreja vai ser a igreja além das quatro paredes. Amém? Haverá um tempo de arrependimento, de choro, de lamento, em nome de Jesus. Te agradeço, amada igreja, por essa paciência, por esse tempo de ouvir a palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação. Volto a dizer, estou com muita saudade dos irmãos.
Estou procurando fazer algumas chamadas de vídeo. O tempo que a gente tem, é importante a gente manter a comunicação, mandar uma mensagem para o irmão: ó, tô com saudades. Isso é bom. Isso não é ser hipócrita. Sobe não, viu? Fica firme. Não deixa de ser quem você é por causa desse tempo, não. Seja você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Primeiramente, pelo Senhor que é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. E a tua palavra diz que o Senhor nos amou com amor eterno. O sacrifício da cruz continua válido. Cristo continua sendo nosso Senhor e Salvador, ressurreto, reinando para sempre. Ele já venceu. Se alguma coisa está tirando o foco daquilo que Cristo fez por nós, nós anulamos agora todo o mal. E voltamos os nossos olhos para a cruz, arrependidos de nossos pecados. E como instrumento de justiça, Cristo morreu, padeceu por muitos, por nós, nos dando livre acesso à cura, a vivermos como Ele, o Evangelho genuíno, do amor, da caridade, do perdão. Pai, que a mensagem dos últimos dias seja essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós entendemos e te agradecemos, ó Deus, pela nossa nação, pelo Brasil. Te agradecemos pelo nosso presidente. Te agradecemos, ó Deus, pelos pastores que agora estão, Senhor, em jejum. Eu sei que muitos estão sem foco, muitos estão perdidos, mas aqueles, Deus, que estão se arrependendo nessa hora, aqueles que estão com lágrimas, choro, se arrependendo da má conduta, do mau procedimento perante o Senhor e a igreja, ó Deus, que eles possam, em nome de Jesus, ser agradável ao Senhor, Pai. Nós também nos arrependemos, ó Pai, como igreja. Eu, como pastor, me arrependo, Senhor, e procuro agora, em nome de Jesus, mais que nunca, vestir vestes de santidade perante o Senhor. E que sejamos um povo único, Pai, espalhado por essa terra, que vai proclamar, Senhor, a tua volta, com vestes de santidade. Te adoramos, ó Pai. Abençoa, Senhor, esta nação. Ouve o clamor dessa nação. Não estou dizendo que o Senhor não tenha poder de prosperar a nação, o Senhor tem. Mas o tempo não é de prosperidade, o tempo é de semearmos arrependimento. O tempo se chama arrependimento, o tempo é de arrependimento. O nosso foco não pode ser em prosperar, o nosso foco tem que ser em se arrepender perante o Senhor. E que haja um arrependimento genuíno, de dentro para fora, em cada igreja espalhada por essa terra. Igreja esta, nós, filhos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos e clamamos a Ti. Abba, Pai, Paizinho querido, aceita o nosso jejum, aceita o jejum que aprendemos em Isaías 58. Aceita, Senhor, o jejum que aprendemos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 18. Nos ensina, Senhor, dia após dia, a observar a Tua palavra e a viver por ela. Que o arrependimento também não seja algo para engrandecer alguém. O arrependimento, ele não pode ser um instrumento, uma chave para a soberba. A igreja não pode se exaltar acima da cabeça. Mas o arrependimento
seja um tempo de um choro genuíno, de um clamor genuíno. Que não sejamos, ó Pai, e achamos em nós bons o suficientes porque jejuamos, mas que achamos em nós a nossa miséria em jejuarmos, os nossos delitos, pecados, que achamos em nós as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos flagelos. Que o jejum não seja algo para nos sentirmos justificados, porque o teu sangue já nos justificou, mas que seja algo para encontrarmos dentro de nós o quão pequenos somos e fracos perante o Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.